Boa tarde a todos. No ar, mais um Não Pire Respira, diretamente aqui da Jovem Pan. A gente falando sobre o assunto saúde mental todas quartas-feiras aqui pela sua Jovem Pan. Agora 4h21 e a gente vai falar com a doutora Melina Branco Beni, ela que é clínica geral com especialização em cuidados paliativos. Doutora, obrigada pela sua participação aqui no Não Pire Respira. Vamos falar um pouquinho desse assunto que muita gente acha tabu, mas eu queria explicar que nem sempre a questão dos cuidados paliativos quer dizer que a pessoa já assinou um atestado de morte. Isso não é verdade. A gente precisa desmistificar tudo isso, não é mesmo? É isso mesmo. Primeiramente, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite, Patrícia. É exatamente isso e justamente por esse tabu e por esse preconceito que eu gosto tanto dos cuidados paliativos. A população, a grande maioria da sociedade, inclusive até os profissionais da saúde, veem os cuidados paliativos quando o paciente já está em terminalidade, que são os últimos dias de vida do paciente. Mas cuidados paliativos começam muito antes, e se eu começar muito antes, eu melhoro muito a qualidade de vida desse paciente até chegar no momento da terminalidade, dos últimos momentos dele ali em vida mesmo. A finitude é um assunto complicado de se tratar por muitas pessoas, mas ultimamente eu tenho lido bastante a respeito. Eu mesma sou uma pessoa que por muito tempo eu não sei se é medo de falar sobre a morte, sobre a finitude, mas a gente precisa falar porque vai ser o fim de todos nós, né? E quando eu lia cuidados paliativos, eu mesma tinha essa ideia, até o meu pai ficar doente, entrar em cuidados paliativos, e a gente sabe que ele entrou em cuidados paliativos para que ele tivesse um bem-estar durante o tratamento dele de câncer, né? Então, é mais ou menos por aí, doutora? É exatamente isso. Não necessariamente só o paciente com câncer pode ter cuidados paliativos. A definição dele, em geral, é um paciente que tenha uma doença incurável e que vai levar ao óbito. Então, pode ser um câncer, pode ser uma alteração cardíaca, pode ser uma alteração pulmonar. Várias doenças entram, inclusive Alzheimer, Parkinson, também entram nesse rol de doenças. E é justamente sabendo que a medicina não tem uma cura para esse paciente que entra os cuidados paliativos, para a gente aliviar todo e qualquer sintoma que ele tenha durante essa jornada com essa doença, que na grande maioria das vezes também duram anos, e o paciente fica com essa doença por anos, e se não tiver os cuidados paliativos, a grande maioria em sofrimento por anos. Então, é isso que a especialização tenta olhar e diminuir, que é diminuir sofrimento mesmo para esses pacientes que a medicina não tem como curar 100%. Eu falei no caso do meu pai, que era um paciente oncológico, mas é evidente que os cuidados paliativos direciona para tudo isso. Para outras... Mas a grande maioria da população ainda só pensa em câncer. Pois é. Aí, quando a gente fala uma outra doença, igual um Alzheimer e Parkinson ou uma sequela de AVC, a população se assusta muito mais do que quando a gente fala cuidados paliativos no paciente com câncer. Agora, doutora, eu li que a doutora também, dentro desse tratamento paliativo, de que a doutora trata pacientes, né? A senhora também trabalha com canabidiol. O que o canabidiol pode proporcionar para esse paciente que está fazendo o tratamento paliativo? Normalmente, para o paciente em cuidados paliativos, a gente entra muito com o canabidiol para controle de dor, muito melhor controlado com o canabidiol do que a grande maioria dos medicamentos que a gente tem na farmácia, para controle de vômitos e náuseas também, a agressividade. Algumas doenças acabam nos últimos dias levando a uma agressividade, e o canabidiol também controla. E pensando nos pacientes que podem ter um câncer, um tumor cerebral, também controla convulsões. Então, o canabidiol é um grande aliado porque ele controla a grande maior parte dos sintomas de pacientes em cuidados paliativos.
O meu pai, ele morreu vítima de um tumor cerebral gravíssimo chamado glioblastoma. Até hoje eu participo de grupos de apoio, onde tem pacientes e cuidadores. Eu fui uma cuidadora, né? E o canabidiol é um assunto que é frequente falado nesses grupos, justamente porque a cannabis, ela realmente evita essa questão da epilepsia, na questão de convulsões, que muitos desses pacientes podem ter por conta desses tumores cerebrais, né? Exatamente. E dependendo da localização, dependendo das doenças, das consequências e sequelas que esse paciente tem, podem gerar outros sintomas, e a cannabis é comprovada muito, resolve muito esses sintomas. Aí, quando você vai analisar um paciente em cuidados paliativos que tem esses sintomas, eu prefiro escolher uma medicação que controle vários sintomas do que várias medicações para controlar muitos sintomas. Então, isso também é um grande aliado. Agora, doutora, eu convidei a senhora para esse bate-papo porque na última semana eu vi que uma paciente da senhora, que é a Isabel, ela participou de vários programas, porque como ela acabou nas redes sociais viralizando os depoimentos dela, os depoimentos viralizaram por ela tratar a finitude de uma forma mais serena e leve, né? E pela idade dela também, né? Ela é jovem, a gente não está acostumado, igual você falou, a gente não está acostumado a falar da finitude, muito menos um jovem falar da finitude, né? Pois eu queria que a doutora, já que é médica dela, falasse um pouquinho, e já que também ela falou sobre o assunto, não é nenhum problema para ela. A senhora já tratou de uma paciente tão jovem como a Isabel? Sim, mas não por câncer. A gente tem muito aqui, eu acompanho algumas crianças, normalmente crianças com algumas sequelas de paralisia cerebral que a gente acaba acompanhando, e até pelo canabidiol também mais crianças autistas, mas em especial a paciente jovem que não vai mais realizar tratamento, que não tem mais cura pela medicina, ela é a primeira. Eu acho que é por isso que impactou tanto também, né? Ela é muito tranquila para se lidar com esse assunto, ela entende, já está decidida. Lógico que não foi, né, uma decisão de agora, não é uma coisa que ela decidiu em 5 minutos, mas ela leva isso com muita leveza e, ao mesmo tempo, mostra e abre as portas para mostrar que cuidados paliativos não é só nos últimos dias, que ela vai ter uma vida em muitos meses pela frente agora de qualidade de vida, e foi isso que ela escolheu, e é isso que ela fala também, que ela prefere então viver menos, mas ter uma qualidade de vida do que sofrer, porque ela tinha muita resposta e muita reação às quimioterapias que ela fez. Então, né, realmente abre essas portas para falar sobre isso. Agora, doutora, em que momento o médico ele chega a dizer e a confirmar que aquele paciente vai entrar em cuidados paliativos? Como isso é feito, né? Como essa avaliação é feita? É feito de uma forma multidisciplinar? Quem que dá essa chancela dos cuidados paliativos? Normalmente, o diagnóstico, né, a palavra final é do médico, porque a gente vai precisar avaliar justamente ter cura ou não ter cura, ter resposta ao tratamento ou não ter resposta ao tratamento. Mas os cuidados paliativos em si é sempre uma equipe multidisciplinar mesmo, com o que eu precisar para ajudar o paciente. Psicóloga, fisioterapeuta, fonoaudióloga, enfermeiro, a parte da enfermagem, técnicos, tudo isso entra na equipe que é necessário para o acompanhamento. O diagnóstico normalmente é feito pelo médico. A gente sempre fala que o acompanhamento em cuidados paliativos deveria começar no diagnóstico da doença e a gente dar alta dos cuidados paliativos. Se o paciente tem a cura, vamos supor, um paciente com diagnóstico de câncer, já acompanharia com cuidados paliativos. Se ele se curar, ele dá alta dos cuidados paliativos. Não é o que acontece, porque é uma especialidade pouco divulgada no Brasil e com poucos profissionais. Então,
acaba que a gente tem e recebe os pacientes mais nos finais, nos últimos dias. Mas o ideal seria no início do diagnóstico, para a gente conseguir preparar tudo que a gente consegue fazer por esse paciente e por essa família. Então, para finalizar, eu entendi que os cuidados paliativos, ele também pode ser um tratamento preventivo na área, né? Exatamente, exatamente. Eu posso prevenir sofrimento emocional, sofrimento espiritual num paciente que recebeu um diagnóstico, numa família que recebeu um diagnóstico e depois dar alta, que é muito mais fácil do que eu remediar e tentar consertar em 3 dias, 2 dias, às vezes ali no período de terminalidade do paciente. Maravilha. Doutora Melina Branco, Beni, muito obrigada. Esse bate-papo é muito interessante, porque a gente tem que trazer mesmo aqui para a roda de bate-papo assuntos polêmicos, assuntos tabu, mas a gente precisa, porque todo mundo vai morrer um dia, então a gente tem que falar. Muito obrigada e que a gente possa trocar uma outra ideia numa próxima oportunidade. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada, Patrícia. Abraço.